Existe um tipo de silêncio que é diferente de todos os outros. Não é o silêncio de um lugar desabitado, nem o silêncio de uma floresta à noite. É o silêncio de uma cidade que um dia foi cheia de vida, com mercados, crianças, templos, discussões, músicas, brigas e risos, e que de repente parou, completamente, como se alguém tivesse desligado o mundo. Arqueólogos conhecem esse silêncio muito bem. Eles o encontram quando escavam camadas de terra e chegam a um ponto onde a civilização simplesmente cessa, onde os fragmentos de cerâmica param de aparecer, onde as fundações das casas ficam desertas, onde os esqueletos, quando existem, sugerem não uma batalha, não uma epidemia, não uma migração organizada, mas algo que os registros não conseguem nomear. Ao longo da história humana, civilizações inteiras desapareceram. Algumas temos explicações razoáveis. A queda de Roma, por exemplo, é um processo que os historiadores rastrearam com razoável detalhe ao longo de séculos. Mas há outras, e são essas que nos interessam aqui, cujo desaparecimento desafia qualquer explicação simples. Sociedades que em seu auge eram sofisticadas, populosas, tecnologicamente avançadas para sua época, e que de repente deixaram de existir sem que os registros que sobreviveram nos digam claramente por quê. Neste vídeo vamos examinar algumas dessas civilizações com a seriedade que merecem, não como mistérios para alimentar teorias conspiratórias, mas como quebra-cabeças históricos genuínos que as melhores mentes da arqueologia e da antropologia ainda não conseguiram resolver completamente. Vamos percorrer o Vale do Indo, o Mediterrâneo da Idade do Bronze, as florestas maias, os desertos do sudoeste americano e as planícies da Ásia Central. E em cada um desses lugares vamos fazer a mesma pergunta: o que aconteceu aqui? E por que ainda não sabemos a resposta? Porque a verdade mais perturbadora sobre essas civilizações não é que desapareceram. É que desapareceram e nos deixaram construções que ainda não conseguimos completamente explicar, conhecimentos que ainda não conseguimos completamente reproduzir, e perguntas que resistem com uma teimosia que sugere que talvez estejamos procurando as respostas nos lugares errados. Para entender o desaparecimento das civilizações, precisamos primeiro entender o que torna uma civilização vulnerável. E a resposta, quando você examina os dados históricos com atenção, é simultaneamente simples e profunda: complexidade. O historiador e arqueólogo Joseph Tainter, em seu trabalho seminal sobre o colapso das sociedades complexas, publicado em 1988, propôs uma teoria que ainda hoje orienta boa parte do pensamento acadêmico sobre o assunto. Tainter argumenta que civilizações crescem tornando-se progressivamente mais complexas, mais especializadas, mais hierárquicas, mais dependentes de redes de troca e de administração que exigem cada vez mais energia e recursos para se manter. Em algum ponto, o custo de manter essa complexidade supera os benefícios que ela produz. E quando isso acontece, o colapso não é apenas possível, é de certa forma racional. É a solução mais eficiente para um problema que se tornou insolúvel dentro do sistema existente. Essa teoria ilumina muito, mas não ilumina tudo. Porque há casos, e vamos examinar vários deles, em que o colapso foi tão rápido, tão total e tão inexplicável dentro dos parâmetros conhecidos, que a teoria da complexidade não é suficiente. Onde a arqueologia encontra sinais de uma prosperidade crescente que de repente cessa, sem período de declínio gradual, sem sinais óbvios de guerra, fome ou epidemia em escala suficiente para explicar o que aconteceu. O mundo antigo foi um lugar de uma fragilidade que tendemos a subestimar quando olhamos para as ruínas imponentes que sobreviveram. Aquelas pedras que duram milênios eram sustentadas por sistemas agrícolas que dependiam de chuvas sazonais, de rios que não transbordassem nem secassem, de rotas comerciais que se mantivessem abertas, de elites políticas que mantivessem a coesão social. Quando qualquer um desses elementos falhava, e frequentemente mais de um falhava ao mesmo tempo, o resultado podia ser catastrófico, com uma velocidade que deixava pouco rastro além do silêncio nas camadas de terra. E há um elemento que a ciência climática moderna trouxe para essa discussão que mudou radicalmente como os arqueólogos pensam sobre o colapso civilizacional: o clima. Análises de núcleos de gelo, de anéis de crescimento de árvores, de sedimentos lacustres e de espeleotemas, as formações que crescem dentro de cavernas, estão revelando que períodos de colapso civilizacional frequentemente coincidem com mudanças climáticas abruptas, secas que duraram décadas,
Resfriamentos súbitos que alteraram os padrões de chuva, eventos vulcânicos que cobriram a atmosfera de cinzas e reduziram as colheitas por anos. O clima, que os historiadores tradicionais tendiam a tratar como pano de fundo, está se revelando como um protagonista que a história esqueceu de nomear: a civilização do Vale do Indo. Comecemos com uma das mais extraordinárias e menos conhecidas civilizações da história humana. A civilização do Vale do Indo, também chamada de civilização Harapana, em referência a Harapá, uma das suas principais cidades. Entre aproximadamente 3.300 e 1.300 anos antes de Cristo, um período de 2.000 anos, essa civilização floresceu na região que hoje compreende o noroeste da Índia e o Paquistão, às margens dos rios Indo e Gagarakra. No seu auge, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, era possivelmente a maior civilização do mundo em termos de extensão geográfica, superando o Egito e a Mesopotâmia. Suas duas maiores cidades conhecidas, Mohenjo-Daro e Harappa, cada uma abrigava provavelmente entre 30 e 50 mil habitantes, números impressionantes para a época. E o que os arqueólogos encontraram nessas cidades é ainda mais impressionante do que os números. Mohenjo-Daro tinha um sistema de saneamento urbano que só seria igualado na Europa 2.000 anos depois. Cada casa tinha seu próprio banheiro conectado a um sistema de esgotos que corria sob as ruas, com poços de inspeção regularmente espaçados para manutenção. As ruas eram construídas em grade perfeita, orientadas pelos pontos cardeais, com larguras padronizadas. Havia um grande banho público, uma piscina revestida de tijolo com impermeabilização de asfalto, que pode ter tido função ritual ou higiênica, ou as duas coisas simultaneamente. Havia sistemas de pesos e medidas padronizados em toda a área de influência da civilização, sugerindo um comércio de longa distância altamente organizado. E havia uma escrita. Um sistema de escrita que aparece em selos de pedra encontrados em toda a área de influência da civilização. Mais de 4.000 símbolos diferentes foram identificados, que até hoje não foi decifrado. Nenhum pesquisador, apesar de décadas de tentativas usando as mais sofisticadas ferramentas de análise computacional, conseguiu ler o que os habitantes do Vale do Indo escreveram. Não sabemos o nome de nenhum de seus líderes. Não sabemos o nome de nenhum de seus deuses. Não sabemos como chamavam suas próprias cidades. É como se uma civilização inteira tivesse existido em um idioma cujo código nunca conseguimos abrir. E então, por volta de 1.900 anos antes de Cristo, a civilização começa a declinar. As grandes cidades são gradualmente abandonadas, a escrita desaparece, os sistemas de saneamento param de ser mantidos. Em menos de 200 anos, o que havia sido a maior civilização do mundo se fragmenta em aldeias menores e mais simples, espalhadas por uma área muito menor. O colapso não foi instantâneo, mas foi extraordinariamente completo. Por décadas, a explicação favorita foi a invasão ariana, a ideia de que povos indo-europeus vindo das estepes da Ásia Central invadiram e destruíram a civilização harapana. Mas a arqueologia não confirmou isso. Não há sinais generalizados de violência nas camadas de abandono das cidades. Não há corpos deixados insepultos nos volumes que uma conquista militar produziria. A teoria da invasão foi gradualmente abandonada pela maioria dos pesquisadores. O que a ciência climática revelou nas últimas décadas é que o período de declínio da civilização do Vale do Indo coincide precisamente com uma mudança nos padrões das monções, as chuvas sazonais das quais toda a agricultura da região dependia. O rio Gagarakra, às margens do qual ficavam muitas das cidades harapanas, secou progressivamente durante esse período. A seca não foi suficiente para explicar tudo por si só, mas foi suficiente para desestabilizar um sistema que já era complexo e frágil o suficiente para que um único fator de estresse desencadeasse um colapso em cadeia. O que exatamente aconteceu dentro desse processo? As decisões sociais, as migrações, as transformações políticas permanecem em grande parte invisível para nós, enterrados sob o silêncio de uma escrita que não conseguimos ler. O colapso da Idade do Bronze. Se o desaparecimento da civilização do Vale do Indo é perturbador pela sua escala e pelo seu silêncio, o colapso da Idade do Bronze é perturbador por uma razão diferente. Porque destruiu não uma civilização, mas um mundo inteiro de civilizações simultaneamente. Por volta do ano 1200 a.C.,
O Mediterrâneo Oriental era habitado por um conjunto de civilizações altamente desenvolvidas e profundamente interconectadas. Os micênicos na Grécia continental, com seus palácios monumentais em Micenas, Tirinto e Pilos. Os minoicos em Creta, com a sofisticada cultura que havia produzido o palácio de Cnossos. Os hititas na Anatólia, que haviam sido o maior poder militar da região por séculos e haviam tratado de igual para igual com o Egito dos faraós. As cidades-estado fenícias ao longo da costa do atual Líbano e Síria, com seus portos movimentados e sua escrita alfabética que seria a ancestral de todos os alfabetos ocidentais. Chipre, com suas minas de cobre que abasteciam toda a região. E o Egito, ainda em seu período de grandeza, com o faraó Ramsés II reinando sobre um império que se estendia da Núbia ao atual Líbano. Esse mundo era conectado por rotas comerciais que transportavam cobre de Chipre, estanho do Afeganistão e talvez da Grã-Bretanha, lápis-lazuli do Afeganistão, âmbar do Báltico, marfim da África, tecidos tingidos de púrpura das cidades fenícias, grãos do Egito. Era um sistema de comércio de longa distância de uma sofisticação que não seria igualada na Europa até a Idade Média avançada. E então, em um período de aproximadamente 50 anos, entre 1200 e 1150 a.C., esse mundo desmoronou. Os palácios micênicos foram queimados e abandonados. A civilização micênica, que havia produzido a escrita linear Bi, um sistema silábico que os arqueólogos conseguiram decifrar no século XX, desapareceu tão completamente que os gregos do período posterior não tinham memória de que havia sido eles mesmos, em um passado recente, quem havia construído aqueles palácios em ruínas. Para os gregos do século VIII a.C., Micenas era obra de gigantes, os ciclopes, não de seus próprios antepassados. A civilização havia esquecido a si mesma. Os hititas, que haviam sido uma superpotência, simplesmente desapareceram como entidade política. As cidades costeiras do atual Líbano e Síria foram destruídas, muitas delas nunca mais reocupadas. O Egito sobreviveu, mas em uma versão muito diminuída de si mesmo, nunca mais recuperando o poder que havia tido. A Idade do Bronze no Mediterrâneo terminou, e a Idade do Ferro que se seguiu começou não como um progresso, mas como uma reconstrução lenta a partir de um nível muito mais baixo de complexidade social e tecnológica. O que causou esse colapso simultâneo e tão total? Os textos que sobreviveram, cartas de emergência enviadas por reis em pânico, tábuas de argila encontradas em cidades destruídas, mencionam os povos do mar, invasores misteriosos que chegaram do oeste pelo mar e devastaram tudo o que encontraram. Mas a identidade dos povos do mar nunca foi definitivamente estabelecida. E há um problema lógico. Eles são mencionados como causa do colapso, mas de onde vieram eles? Se eram migrantes deslocados por algum colapso anterior, como muitos pesquisadores hoje acreditam, então quem ou o que os deslocou? A hipótese mais aceita atualmente entre os arqueólogos é de um colapso sistêmico causado por múltiplos fatores simultâneos. Secas severas que duraram décadas, confirmadas por análises de pólen e sedimentos, que destruíram as colheitas e criaram fome em escala regional. Terremotos que danificaram cidades-chave em um período relativamente curto. E o colapso das rotas comerciais que eram o sistema circulatório do mundo da Idade do Bronze. Quando o comércio parou, porque as cidades que produziam certos bens essenciais foram destruídas ou abandonadas, o sistema inteiro entrou em colapso em cascata. Uma civilização que depende de cobre de Chipre e estanho do Afeganistão para fazer bronze, mas que subitamente não consegue mais acessar uma dessas fontes, não pode simplesmente se adaptar em uma geração. Colapsa. O que choca os pesquisadores não é que tenha acontecido, é a velocidade. Em meio século, um mundo sofisticado de múltiplas civilizações interconectadas foi reduzido a aldeias esparsas, a populações menores e a um silêncio que durou séculos. A Grécia entrou em um período chamado pelos historiadores de Idade das Trevas, não por ignorância dos gregos, mas pela nossa ignorância sobre eles, já que a escrita desapareceu junto com a civilização que a usava. Os maias e o colapso clássico, do outro lado do mundo, em um continente que os europeus ainda não conheciam, uma outra civilização viveu seu próprio colapso misterioso e deixou para trás uma abundância de registros que paradoxalmente tornaram o mistério ainda mais profundo. Os maias construíram, nas florestas tropicais da América Central,
uma das civilizações mais complexas e mais intelectualmente sofisticadas das Américas. No período que os arqueólogos chamam de período clássico, entre os anos 200 e 900 depois de Cristo, as cidades maias das terras baixas do sul, Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, eram metrópoles de dezenas de milhares de habitantes, com arquitetura monumental, sistemas de escrita hieroglífica, astronomia de precisão extraordinária, matemática sofisticada que incluía o conceito de zero e um calendário tão exato que não acumula erros detetáveis em milênios. Os maias não eram um império centralizado. Era um conjunto de cidades-estado rivais, cada uma governada por uma dinastia real que competia com as outras por prestígio, por territórios, por cativos para sacrifício ritual e por controle de rotas comerciais. Essa rivalidade produzia tanto guerras quanto realizações culturais extraordinárias, templos maiores do que o rival vizinho, estelas com inscrições mais elaboradas, sistemas astronômicos mais precisos. A competição foi o motor de sofisticação, e então, entre aproximadamente 800 e 900 depois de Cristo, em um período de menos de um século, as grandes cidades das terras baixas maias foram abandonadas. Uma por uma, as construções cessaram. As estelas, que os reis maias erguiam regularmente para registrar suas conquistas, param de aparecer. Os palácios foram deixados para as plantas tropicais que os cobriram tão eficientemente que estavam completamente invisíveis do solo quando os primeiros exploradores europeus chegaram à região 1000 anos depois. Uma floresta de pirâmides, escondida sob o verde. Por quê? A arqueologia maia das últimas décadas acumulou evidências que apontam para uma confluência de fatores. Análises de sedimentos em lagos das terras baixas revelam uma seca severa e prolongada que assolou a região entre 800 e 900. Estudos do solo mostram sinais de erosão e esgotamento agrícola, resultado do desmatamento em escala para sustentar populações crescentes e para a construção dos monumentos que os reis exigiam como símbolos de poder. Há sinais de guerra intensificada nesse período final, com marcas de queima em prédios e evidências de violência. E há sinais de instabilidade política. A frequência com que reis eram depostos e cidades saqueavam umas às outras parece ter aumentado precisamente quando os recursos começavam a escassear. O que os pesquisadores descrevem é uma armadilha civilizacional. Uma população que havia crescido além da capacidade de sustento da terra, em um momento de seca que reduziu ainda mais essa capacidade, governada por uma elite que continuava exigindo monumentos e guerras mesmo quando o sistema estava claramente falhando. As pessoas migraram, primeiro aos poucos, depois em massa. As cidades que haviam levado séculos para ser construídas foram abandonadas em décadas. Mas há um elemento no colapso maia que continua perturbando os pesquisadores: a velocidade e a completude do abandono nas terras baixas do sul, em contraste com a continuidade de outras regiões maias. As cidades do norte de Yucatán, Chichén Itzá, Uxmal, floresceram precisamente quando as cidades do sul estavam colapsando. Os maias não desapareceram. Há hoje entre 6 e 7 milhões de pessoas de descendência maia no México e na Guatemala. O que desapareceu foi uma configuração específica da civilização maia, em uma região específica, em um momento específico. E essa especificidade torna a explicação por fatores amplos, seca, guerra, colapso agrícola, necessária, mas não suficiente. Algo aconteceu naquelas cidades específicas que ainda não compreendemos completamente. Os ancestrais puebloanos e o mistério do Sudoeste, no árido planalto do Sudoeste norte-americano, a região que hoje compreende o Colorado, Utah, Arizona e Novo México. Uma civilização construiu, entre aproximadamente 100 e 1300 depois de Cristo, algo que ainda hoje surpreende qualquer visitante que se depara com ela pela primeira vez. Cidades de pedra encravadas em paredões de rocha, suspensas sobre abismos, acessíveis apenas por escadas de madeira que podiam ser puxadas para dentro em caso de perigo. Esses povos são conhecidos pelos arqueólogos como ancestrais puebloanos. Durante muito tempo foram chamados pelo nome Anasazi, um termo navajo que significa aproximadamente ancestrais dos inimigos e que os descendentes modernos dessas culturas preferem não usar. Eles não deixaram escrita, mas deixaram algo igualmente fascinante: uma arquitetura de uma precisão e uma intenção que ainda desconcerta os pesquisadores. Em Chaco Canyon, no atual Novo México,
Os ancestrais puebloanos construíram entre os séculos 9 e 12 d.C. um conjunto de grandes casas, os pueblos, que eram edifícios de múltiplos andares capazes de abrigar centenas de pessoas cada um. O maior, Pueblo Bonito, tinha mais de 600 quartos e podia acomodar talvez 1.000 pessoas. Mas as análises arqueológicas mostram que a maioria desses quartos nunca foi habitada de forma permanente. Chaco não era uma cidade no sentido convencional. Era um centro cerimonial, um ponto de convergência para populações dispersas por um território imenso, conectado por estradas retas, extraordinariamente retas, tão retas que os pesquisadores ainda debatem como foram construídas sem instrumentos de medição que conhecemos, que se estendiam por centenas de quilômetros em todas as direções. E Chaco estava alinhado. Os edifícios principais mostram alinhamentos solares e lunares que requerem observação astronômica sistemática, ao longo de décadas para ser executados com a precisão que os arqueólogos encontraram. Uma janela específica em Pueblo Bonito capta o primeiro raio de luz do sol no solstício de inverno com uma precisão que não pode ser acidental. Um marcador de pedra em uma colina próxima capta raios de luz em padrões específicos nos solstícios e equinócios. O cânion era um observatório, uma máquina para medir o cosmos e sincronizar a vida humana com os ciclos celestiais. E então, por volta de 1150 d.C., Chaco foi abandonado. Não de repente, o processo durou algumas décadas, mas o abandono foi completo. Os centros cerimoniais deixaram de ser usados, as estradas pararam de ser mantidas. A população migrou para outros lugares, para a Mesa Verde no Colorado, para as margens dos rios, para as regiões mais úmidas do norte. 2 séculos depois, em 1300, Mesa Verde também foi abandonado. E 100 anos após isso, a maior parte do Planalto que havia sustentado uma civilização complexa por mais de 1000 anos, estava praticamente desocupada. A seca é novamente a explicação mais documentada. Análises de anéis de crescimento de árvores revelaram uma megaseca que assolou o sudoeste americano entre 1276 e 1299 durante 23 anos consecutivos. Mas há algo que essa explicação não cobre completamente. Por que as populações não retornaram quando a seca terminou? Outras secas anteriores haviam sido superadas. O que tornou esse abandono final permanente é uma pergunta que os arqueólogos ainda debatem. Tensões sociais acumuladas, violência entre grupos, uma transformação religiosa que redirecionou a organização social. Os registros materiais são ricos em detalhes sobre o que foi construído, mas mudos sobre o que foi pensado e sentido por quem decidiu nunca mais voltar. O que a história e a ciência dizem? O que acontece quando você coloca todos esses casos lado a lado? O Vale do Indo, o colapso da Idade do Bronze, os maias, os ancestrais puebloanos, e procura os padrões. Os pesquisadores que fizeram isso nas últimas décadas encontraram algo que é simultaneamente óbvio e profundo. Os colapsos civilizacionais raramente têm uma única causa. São quase sempre o resultado de múltiplos fatores que se reforçam mutuamente, frequentemente desencadeados por um estresse ambiental que um sistema já fragilizado por suas próprias contradições internas não consegue absorver. O climatologista Harvey Weiss, da Universidade de Yale, foi um dos pioneiros na demonstração de que mudanças climáticas abruptas, particularmente secas prolongadas, coincidem com colapsos civilizacionais em múltiplas regiões ao longo da história. Seu trabalho nas planícies do norte da Síria mostrou que uma das primeiras civilizações urbanas da história, a cultura de Tel Leilan, foi abandonada por volta de 2200 a.C., coincidindo com uma seca de 3 séculos que transformou campos agrícolas em deserto. Esse trabalho abriu uma nova forma de pensar sobre o colapso, não como falha política ou moral das civilizações, mas como resposta a pressões ambientais que estavam além da capacidade de resposta das sociedades da época. Mas o paleoclimatologista não substituiu o arqueólogo. Porque o que o registro climático pode mostrar é correlação. Que uma seca aconteceu ao mesmo tempo que um colapso, não causalidade completa. A mesma seca pode afetar 2 sociedades de formas completamente diferentes, dependendo de como cada uma está organizada, de que recursos tem acumulados, de que flexibilidade existe em seus sistemas agrícolas e políticos. A sociedade A colapsa, a sociedade B se adapta. Por quê?
A resposta está nos detalhes internos da organização social. E esses detalhes, quando a escrita não sobreviveu ou nunca existiu, são frequentemente invisíveis para nós. Há também o problema da amostra. Os arqueólogos estudam o que sobreviveu. E o que sobrevive de uma civilização, especialmente de uma civilização que colapsou, tende a ser enviesado em direção às coisas grandes e duráveis: pedra, cerâmica, bronze, ouro. O que não sobrevive é o orgânico: madeira, tecido, papel, pele. E talvez mais importante, o que raramente sobrevive é o conhecimento tácito, o saber que existe nas mentes e nos corpos das pessoas, não nos objetos. Uma civilização pode perder sua maior biblioteca em uma geração se as pessoas que sabem ler morrerem sem transmitir esse conhecimento. A fragilidade do conhecimento não deixa traço físico. A antropóloga e arqueóloga Joyce Marcus, da Universidade de Michigan, propôs uma perspectiva diferente que complementa as teorias do colapso, o que ela chama de dinâmica cíclica das civilizações antigas. Segundo Marcus, o que os arqueólogos frequentemente interpretam como colapso é na verdade parte de um ciclo de expansão e contração, que é normal para sociedades pré-industriais. As cidades crescem além da capacidade de sustento regional, colapsam para um nível menor e depois recomeçam. O que parece um fim absoluto pode ser, na escala mais longa, apenas um vale entre dois picos. Essa perspectiva é reconfortante em certo sentido, mas não responde completamente ao que aconteceu com a escrita linear B dos micênicos, que desapareceu tão completamente que os próprios gregos esqueceram que havia existido. Não responde ao que aconteceu com a escrita do Vale do Indo, que nunca foi decifrada. Não responde ao abandono permanente de Chaco Canyon. Há perdas que os ciclos não recuperam, e são essas perdas irreversíveis que tornam o colapso civilizacional algo mais do que apenas uma oscilação no gráfico. O que os estudiosos ainda debatem. Nas últimas 3 décadas, o estudo do colapso civilizacional passou por uma revolução metodológica que mudou o que podemos saber e também tornou mais clara a fronteira entre o que sabemos e o que ainda não sabemos. A dendrocronologia, o estudo dos anéis de crescimento das árvores, tornou possível reconstruir climas passados com uma precisão de ano a ano que seria impensável há 50 anos. Quando uma árvore cresce em um ano de boa chuva, seu anel anual é largo. Em um ano de seca, é estreito. Sequoias com 3.000 anos de idade, árvores preservadas em pântanos ou em condições áridas, madeiras usadas em construções antigas que podem ser datadas com precisão. Tudo isso está sendo usado para construir um registro climático de uma riqueza sem precedentes. E esse registro está confirmando, com uma consistência perturbadora, que os grandes colapsos civilizacionais frequentemente coincidem com períodos de estresse climático excepcionalmente severo. A análise de DNA antigo está revelando padrões de migração que os registros arqueológicos nunca poderiam mostrar. Esqueletos encontrados em diferentes regiões e períodos estão sendo analisados geneticamente, revelando de onde vieram as pessoas, com quem se misturaram, para onde foram seus descendentes. Isso está mudando algumas narrativas estabelecidas e levantando novas questões sobre o que aconteceu com as populações das civilizações colapsadas. Elas não simplesmente desapareceram, migraram, se misturaram, sobreviveram em outras formas. Mas o conhecimento, a organização social, a tradição cultural específica que as definia, isso podia desaparecer mesmo quando os genes continuavam. Assensoriamento remoto, especialmente o LIDAR, um sistema de mapeamento a laser que pode penetrar a cobertura vegetal e revelar estruturas enterradas, está literalmente redesenhando o mapa das civilizações antigas. Na Guatemala, levantamentos LIDAR realizados entre 2015 e 2018 revelaram que a área das terras baixas maias continha entre 7 e 11 milhões de pessoas no auge do período clássico, números muito maiores do que as estimativas anteriores. Isso não apenas muda nossa compreensão da escala da civilização maia, muda nossa compreensão do colapso. Se havia tantas mais pessoas do que sabíamos, a pressão sobre os recursos era proporcionalmente maior, e a escala do deslocamento quando o colapso ocorreu era igualmente maior. Mas há questões que nenhuma dessas tecnologias pode responder diretamente. A mais fundamental delas é a questão da decisão humana dentro do colapso. Uma seca não colapsa uma civilização automaticamente.
Ela cria uma pressão a qual as pessoas respondem, com migrações, com conflitos, com inovações, com decisões políticas que podem ampliar ou amortecer os efeitos do estresse ambiental. Que decisões foram tomadas? Por quem? Com que base de informação? Com que objetivos? Essas perguntas pertencem ao domínio da história política e social e frequentemente são invisíveis no registro arqueológico, especialmente quando não há escrita que as preserve. Há também civilizações cujo desaparecimento não tem nem mesmo a explicação parcial da mudança climática. A civilização de Göbekli Tepe, no sul da Turquia, o sítio arqueológico com os monumentos construídos mais antigos conhecidos, datados de aproximadamente 12.000 anos antes de Cristo, mais antigos que qualquer civilização que costumamos nomear, foi deliberadamente soterrada por seus construtores. Alguém, em algum momento, decidiu cobrir esses monumentos extraordinários com toneladas de terra. Por quê? Essa pergunta não tem resposta. Talvez nunca tenha. Chegamos ao final desta viagem por ruínas e silêncios. E o que encontramos em cada parada foi a mesma coisa disfarçada de formas diferentes. A fragilidade radical da civilização humana e a persistência surpreendente do que os humanos constroem mesmo depois que a civilização que o construiu desapareceu. Há algo profundamente perturbador em contemplar esses colapsos com honestidade intelectual. Porque a pergunta que eles inevitavelmente levantam não é apenas histórica, é urgentemente contemporânea. Uma civilização global que depende de redes de comércio e de cadeias de suprimento que atravessam continentes, de sistemas agrícolas que exigem condições climáticas estáveis, de infraestruturas tecnológicas que requerem energia constante e manutenção especializada. Essa civilização compartilha características estruturais com todas as civilizações que examinamos aqui. A complexidade que nos tornou poderosos é também o que nos torna frágeis. Joseph Tainter, cujo trabalho mencionamos no início deste vídeo, termina seu estudo sobre o colapso das sociedades complexas com uma observação que ainda hoje ressoa com uma intensidade desconfortável. Pela primeira vez na história, o colapso não pode ser uma saída local. Não há região menos complexa para onde as populações possam recuar. Não há fronteira além da qual a civilização seja menos dependente dos sistemas que podem falhar. O colapso, se vier, seria global, e essa é uma perspectiva sem precedente na história humana. Mas há outra leitura possível dessas histórias. Uma que não é ingênua sobre os riscos, mas que tampouco sucumbe ao pessimismo fácil. O que as civilizações colapsadas nos mostram quando olhamos com cuidado é que os humanos são extraordinariamente persistentes. As populações do Vale do Indo migraram e se adaptaram. Os maias das terras baixas se moveram para o norte e continuaram. Os ancestrais puebloanos desceram para as margens dos rios e construíram as comunidades pueblo que existem até hoje. Os gregos saíram da Idade das Trevas e produziram a filosofia, a democracia e a geometria que ainda moldam nossa civilização. A capacidade humana de começar novamente, mesmo a partir de um nível muito mais baixo, mesmo com perdas irreversíveis, é um dos fatos mais documentados da história. O que se perde em um colapso e o que sobrevive é uma das questões mais fascinantes que podemos fazer. A escrita linear B desapareceu, mas os gregos continuaram falando uma língua que era descendente da que aquela escrita representava. A escrita do Vale do Indo desapareceu, mas práticas culturais, tradições religiosas e formas de organização social que parecem ter raízes arrapanas ainda podem ser identificadas no subcontinente indiano. O que sobrevive frequentemente não é o que era considerado mais valioso pelos que viveram naquelas civilizações. Sobrevive o que estava incorporado nos corpos, nos hábitos, nas histórias que as pessoas contavam umas às outras, não o que estava gravado em pedra ou escrito em tábuas de argila. E então há as construções, os templos de Chaco, as pirâmides maias cobertas de floresta, as ruas perfeitamente niveladas de Mohenjo-Daro, os palácios micênicos que os gregos atribuíam a gigantes. Esses objetos físicos sobreviveram às civilizações que os criaram com uma indiferença soberana ao destino daquelas civilizações. Eles continuam lá, exigindo explicação, resistindo ao esquecimento, lembrando qualquer pessoa que se depara com eles que ouve. Aqui algo enorme, algo que criou, que pensou, que mediu os astros e planejou a drenagem das cidades e alinhou os edifícios com os solstícios.
e que depois foi embora sem avisar. Talvez o que as civilizações desaparecidas nos ensinam, no final, não seja sobre a fragilidade humana, embora ensinem isso também. Seja sobre a permanência do impulso humano de criar ordem a partir do caos, de construir algo que dure além de uma vida individual, de deixar uma marca no mundo que diga: estivemos aqui, fizemos isso, isso importou. Esse impulso não desapareceu com nenhuma das civilizações que examinamos. Continuou, às vezes depois de séculos de silêncio, em outras formas, em outros lugares, com outros nomes. E nós, que somos herdeiros de todas essas civilizações, mesmo das que não conhecemos pelo nome, mesmo das que não conseguimos ler, carregamos esse impulso também. A pergunta que essas ruínas nos fazem não é apenas o que aconteceu com eles, é o que estamos construindo nós. E se, daqui a 1000 anos, alguém vai conseguir ler o que escrevemos? Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre alguma dessas civilizações específicas, o Vale do Indo, o colapso da Idade do Bronze, os maias, os ancestrais puebloanos, deixe nos comentários qual delas você quer explorar com mais profundidade. Cada uma delas merece um vídeo inteiro, e todas elas têm ainda mais para nos ensinar do que conseguimos cobrir aqui.